quê? Por que tinha que morrer assim? Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Why you gotta be so heartless? You cut my heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You got me like Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo. Não reparem no barulho, o vizinho tá fazendo uma obra. Pleno domingo ele tá batendo ali no negócio. Mas vamos lá. Hoje é um vídeo que eu acho que vocês já devem ter visto em outros canais. E essa semana eu estava assistindo uma série e aconteceu isso em uma série. E eu fiquei muito bravo, fiquei muito triste. Então eu tô aqui pra falar sobre isso. Mas primeiro, não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal. Deem aquele like maravilhoso. Compartilhem, me sigam nas redes sociais aqui embaixo, beleza? Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre as piores mortes em séries. Toda série tem seus personagens e acabam que em algumas séries muitos morrem, tipo Grey's Anatomy, que muitos personagens morrem, ou séries de bombeiro como Chicago Fire e etc. Tem muitas mortes. E algumas doem muito, algumas nos machucam e algumas deixam a gente muito bravos, porque a gente sente como se fossem nossos familiares. E eu acho isso muito legal nas séries, porque a série, diferente do filme, ela te aproxima da história. Ela te inclui na história. Então eu tô aqui pra falar 10 mortes, não é ranking, é só 10 que me marcaram e que pra mim são as piores mortes dentro dos seriados até hoje. E não levando em conta só a questão de emocional, tipo, foi ruim, eu chorei, foi triste, fez falta, mas também em questão de continuidade de série. Como é que essa morte impactou na série, se a série se perdeu, beleza? Vamos lá. A primeira morte que eu vou falar é de um personagem que, assim, foi muito importante em uma série que eu sou apaixonado. Foi minha iniciação nas séries. É a série que eu acompanho desde 2006 e, assim, tipo, eu sou apaixonado nessa série. E o personagem que eu tô falando é o Bob Singer, de Supernatural. Ele foi um personagem que entrou ali por volta da terceira temporada, se eu não me engano. Já tem um tempo, né, que eu assisti. E ele veio meio pra cobrir a presença do John Winchester, que era o pai dos Winchester, e que se sacrificou pelo filho, né? E aí, a partir desse momento que o Bob entra na série, ele entra e toma esse posto de paternal dos meninos, o refúgio dos meninos quando os meninos precisam. Ele viveu muito tempo na série. Se eu não me engano, ele morreu na 7ª pra 8ª temporada. Muito tempo também que eu assisti, gente. E foi uma morte, assim, dolorida, porque foi no final de uma temporada e a gente só descobriu que ele morreu no início da outra. Foi, assim, muito triste. Tanto que os fãs reclamaram tanto que um tempo depois deram um jeito de tentar trazê-lo de volta. Ele veio como um espírito do Bob Singer no inferno, que os meninos estavam tentando levar para o céu, e depois ainda veio um outro personagem que fosse como se fosse um Bob Singer de outra dimensão, de uma outra terra, e eu senti que isso foi muito para suprir essa falta do Bob, porque os telespectadores não gostaram muito. Na próxima morte, eu vou citar uma morte que pra mim pegou muito também, porque é uma série que eu amo, assim, uma série muito recente que eu assisti, que é uma série da Catalunha, Merli. Gente, é uma série muito top. Quem gosta de filosofia, desses conflitos escolares, é uma série muito boa, porque cada episódio conta um pouco sobre um filósofo. E o Merli, que é o personagem principal da série, ele morre no último episódio da série, e foi uma morte muito dolorida. Pra mim, essa morte foi questão de sentimento mesmo, porque, mano, eu amava o Merli, e quando ele morreu, pra mim, assim, eu chorei, também pelo fim da série, que a gente percebia que estava acabando, mas também por ele, porque ele era um personagem muito top, muito legal, muito aberto, muito desconstruído, e isso era muito da hora, porque ele era um senhor de 60 anos, e isso era muito legal. Passando dessa morte, eu vou citar uma morte que foi a que fez eu gravar esse vídeo, que foi uma morte em Chicago Fire. A morte que me marcou muito dentro desta série foi a que aconteceu no início da 8ª temporada, que foi a morte do Brian Svanecek, ou mais conhecido como Otis. Ele era o meu personagem favorito. Ele dava muito espaço cômico, ele relaxava, sabe, a série, tipo, porque a série é tensa, então ele dava aquela comicidade
personagem muito boa, e a morte dele impactou a série inteira, em questão de personagens, porque ele era ligado a todos os personagens, e foi uma morte muito dolorida. A do Otis, pra mim, é a pior morte de Chicago Fire até hoje. Inclusive, eu queria que não tivesse sido ele que tivesse morrido, por mim podia ser o Casey. Bom, a quarta morte que eu vou citar é uma morte que pra mim acabou com a série. Pra ser muito sincero, a série já vinha tendo uns problemas anteriores de continuidade, assim, tipo, parecia que a série tava cansada já, não tinha mais pra onde ir, e aí fizeram uma morte que ninguém entendeu, inclusive foi um bafafá nas mídias, porque foi uma morte que não era pra acontecer e aconteceu, tipo, o ator tinha renovado o contrato e mataram o personagem dele e falaram que ele tinha pedido pra morrer, sendo que ele falou que não tinha pedido porque ele tinha renovado o contrato, inclusive. É a morte do Carl Grimes. O filho do Rick em The Walking Dead morreu de uma forma bizonha. Um menino que levou um tiro no olho e sobreviveu. Um menino que perdeu a mãe. Um menino que cresceu num universo apocalíptico. Simplesmente morre com uma mordida na barriga que ninguém viu. Literalmente, ninguém viu essa mordida. E aí as pessoas ficaram muito inconformadas. Os telespectadores, a família do ator, ficaram muito bravos porque não esperavam por isso. E essa morte meio que acabou com a série, porque atrapalhou nos bastidores, porque ninguém imaginava, deu bafafá com a família do ator, do adolescente, do Chandler Riggs. Literalmente ninguém esperava, e foi uma morte que atrapalhou a continuidade da série. Porque assim, uma temporada depois, o pai do Carl, o Rick, que era o protagonista da série, morreu também. A série acabou, literalmente. Todos os iniciais lá da primeira temporada, eu acho que só tem 2. O Daryl e a Carol. E assim, a série pra mim acabou. Eu juro por Deus, eu parei a série na morte do Carl. Depois da morte do Carl, eu não assisti mais. Eu vou assistir, mas sem vontade. Seria muito mais lógico o Carl sobreviver e depois que o Rick morresse, pegasse o lugar do Rick como herdeiro e etc. Mas não. E eu acho que isso fez a série perder muita coisa, porque a série começou a matar um monte de gente, morrer. Entra personagem hoje, morre amanhã. Então, assim, essa morte pra mim não foi nem por questão sentimental, foi muito por questão da série. De sentimento à série, porque pra mim a série morreu depois dessa morte. A quinta morte que eu vou falar é uma morte de uma série muito antiga. Eu acho que é mais antiga que Supernatural, inclusive. Que é a morte do Charlie Pace em Lost. O Charlie, ele foi um personagem que era muito malvado no início, assim, ele era um antagonista no início, só que ele se desconstruiu, se desintoxicou das drogas e etc. E começou a ser um favorito de muita gente, inclusive o meu. E na terceira temporada ele se sacrificou pra salvar um outro personagem. E foi uma morte muito triste, porque Lost é uma série muito confusa. Pra quem assistiu sabe disso. Mas a morte dele foi uma morte que não deixou espaço pra pensar, será que ele tá vivo? Foi uma morte muito clara e que doeu muito. Não atrapalhou na continuidade da série, mas tipo, perdeu um pouco a vontade de assistir, porque ele era meu personagem favorito naquela série e ele morreu. Seguindo essa lógica de personagem favorito, eu vou ir pra série que mais mata. Tem até o meme, né? De tipo, eu gosto desse personagem em Grey's Anatomy. Vai morrer. Mas e esse? Vai morrer. Gente, entendam. Se você vai começar a assistir Grey's Anatomy, todos os personagens morrem. Falando nisso, a minha morte em Grey's Anatomy, que mais me doeu, que mais me machucou, não é questão de continuidade de série, é muito do emocional, que eu chorei, gente. Eu fiquei, tipo, 2 horas chorando com a morte desse personagem. Primeira morte importante dentro de Grey's Anatomy, que foi a morte do George O'Malley. Gente, eu fico até meio triste quando eu falo disso, porque a morte do George foi uma morte horrível, em questão de como ele morreu e a questão de como os personagens se portaram com a morte dele, assim, de todo mundo ficar baqueado. Quando a Meredith desvenda que ele tá escrevendo 007 na mão dela, e eu chorei muito naquela morte, porque o George era e ainda é o meu personagem favorito de Grey's Anatomy. E ele morreu na 5ª temporada, e Grey já tá indo pra 17ª temporada, e o George continua sendo o meu personagem favorito. E aí, falando de outra morte triste, eu vou falar a morte de outro personagem de The Walking Dead. É a única série que eu vou citar 2 mortes, se eu não me engano. Eu não tenho mais nenhuma outra morte na mesma série, que é a morte do Glenn Rhee. Gente, a morte do Glenn não é nem questão de continuidade. Deu um pouco de conflitos na continuidade da série, mas é uma questão muito de apego. Eu lembro até hoje de como eu tava assistindo. Era tipo 3 horas da manhã, o Glenn morre daquele jeito tenebroso, com o Negan destruindo a cabeça dele, e eu pistolaço, xingando, tipo, por quê?
bando de idiota, pá, xingando um monte por conta da morte do Glenn, porque pra mim, o Glenn não poderia morrer ali, até porque The Walking Dead é fruto de quadrinhos, e o Glenn não morre ali. No HQ, o Glenn não morre naquela situação, e a morte do Glenn ali, pra mim, o Glenn tinha que ser o líder da equipe depois que o Rick morresse. Aí o Glenn morreu, então teria que ser o Carl. Aí o Carl morreu, e aí o Rick morreu, então ficou sem liderança. E aí o Glenn foi uma morte muito dura, pela questão da Maggie estar grávida, de como aconteceu tudo, a cena da cabeça dele destruída e etc. The Walking Dead é uma série que matou muito personagem e muitas vezes erraram nas mortes. Pra mim, muitos outros personagens poderiam ter morrido e não morreram, inclusive o próprio Negan, que é uma coisa que eu odeio em The Walking Dead, é isso. A redenção do Negan, que pra mim não faz o menor sentido, inclusive eu acho que o Negan tinha que morrer muito tempo atrás, e aí personagens muito bons e importantes morreram, enquanto um vilão nojento, ruim, tá lá ainda, entende? The Walking Dead pra mim se perdeu completamente, e a morte do Glenn foi o início desse estopim pra série degringolar e ir pro fundo do poço. Pra mim, a oitava morte, assim, que pra mim não foi legal, pra mim não fez muito sentido, foi a morte da Zoe Barnes em House of Cards, aquela série de política, a primeira série da Netflix, inclusive, de política e etc. A Zoe Barnes era uma personagem muito importante na primeira temporada, ela tava desvendando os crimes da política em Washington e simplesmente ela morreu no início da segunda temporada sendo jogada por um político que virou presidente dos Estados Unidos na frente de um trem. E ninguém viu, nenhuma câmera viu, ninguém viu. E isso nunca foi solucionado até o último episódio da série. E isso pra mim foi muito ruim. Foi uma morte que atrapalhou um pouco a continuidade, porque eu acho que a Zoe podia render muito mais continuando na série. E ela morreu assim, inesperadamente. E foi brutal a morte dela, viu? Porque mostra o sangue, mostra ela se partindo no meio. É bem tensa. Foi uma morte que não foi em questão de emocional, porque eu não tinha questão emocional com ela. Mas foi uma questão de continuidade de lógica. Pra mim não fez sentido a morte dela naquele momento, já que ela tava desvendando muita coisa e ela ia explodir muita coisa na mídia e que poderia ser muito legal pra série. A próxima morte que eu vou falar é a morte da Alexa em The 100 ou 100. Ela era uma rainha importantíssima, tinha vencido batalhas importantes. Teve uma batalha que foi mostrada na série, que foi uma batalha assim surreal e que ninguém esperava que ela ganhasse, e ela ganhou. E a Alexa morreu com um tiro do nada na barriga, que ninguém entendeu essa morte, porque não fazia sentido a morte. Ela poderia ter morrido de jeitos muito mais bombásticos e explosivos e impactantes do que o jeito que foi. Foi uma morte triste na série, mas que pra mim o ruim foi a forma que ocorreu. Tudo bem que ela morreu ali porque a atriz saiu da série pra fazer Fear the Walking Dead, mas poderia ter sido melhor feito a morte. Alexa é um personagem muito complicado pra mim, porque ela entra na série de uma forma e ela muda um contexto da série que pra mim não faz sentido. Eu vou falar que pra mim a série se perde um pouco depois da Alexa, depois eles se encontram de novo, mas assim, meia temporada após a morte da Alexa, pra mim The 100 se perde, fica meio tipo, o que a gente vai fazer? Como é que vamos lidar com essa morte que eu acho que os roteiristas não esperavam ter que fazer, mas a atriz pediu, então eles tiveram que matar a personagem. E a última morte que eu vou citar é uma morte de uma série muito feminina, uma série assim, muito importante, uma série que marcou muito a presença de personagens femininas no entretenimento, que é Orange is the New Black. Mas a partir dessa morte que eu vou citar, a série entra para um lado muito sombrio, porque a personagem mais cômica da série se abala muito com essa morte, que é a morte da Pussy Washington. A Pussy morreu porque também a atriz ia fazer outra série em que ela ia ser protagonista e etc. Mas foi uma morte que doeu muito, 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 porque ela iniciou a série não sendo uma personagem legal e ela teve uma mudança de comportamento muito grande, e quando a gente amava ela, todo mundo gostava dela dentro do presídio, dentro da série inclusive, ela morreu com abuso de força de um policial. E essa morte, essa cena é muito importante pra série em si, porque muda todo a continuidade da série pra série chegar no final, que aconteceu ano passado.
passado. Então, assim, gente, eu citei 10 mortes que pra mim são péssimas, são ruins, são mortes tristes e que às vezes impactaram na continuidade da série e que foram feitas de forma ruim. Mas eu vou lembrar aqui meu pote das piores mortes, tá? Em terceiro lugar, a morte do Otis em Chicago Fire, porque ele era um personagem importantíssimo, que tinha muitas coisas na série que acabou morrendo, assim, muito feio, muito triste. Em segundo, pra mim, eu acho que a morte do Glenn, pra mim, foi muito pesada em si, pelo todo o contexto que eu já disse. Em primeiro lugar, sim, sem sombra de dúvidas, pra mim, a pior morte de série de todas até hoje, com certeza, é a morte do George O'Malley e Grey's Anatomy, porque destruiu pra mim, assim, um personagem que pra mim poderia hoje ser chefe do hospital e ele morreu de forma muito triste e, infelizmente, por uma escolha da direção, por conta de conflitos internos e de preconceito interno, porque o ator, ele é homossexual e um outro ator da série fez um ato preconceituoso com ele e ele falou pra escolher quem ficava. Então, assim, gente, pra mim essas foram as piores mortes até hoje dentro de séries. Provavelmente vai mudar daqui a um tempo, mas por enquanto foram as piores mortes. Então é isso, gente, essas foram as piores mortes, assim, que pra mim foram tristes demais ou foram ruins pra série em si. Digam aqui embaixo quais são as mortes que vocês acham as piores, que machucaram, que doeram em vocês, que vocês sentiram muito. Digam se as mortes que eu disse são também pra vocês as piores. Não se esqueçam de se inscrever, de dar o like de vocês, de compartilhar, de mandar pros amigos que gostam de séries e que também ficam bravos com as mortes que acontecem. Gente, valeu, tamo junto, amo vocês e...